Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar de volta aqui no canal AD Prudente Oficial. Este veículo de transmissão também da Escola Bíblica Dominical é presidido pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, que pastoreia o campo de Presidente Prudente. Eu quero, em seu nome, registrar o cumprimento a todos os nossos irmãos que estão em audiência. Que Deus em Cristo vos abençoe. Hoje nós temos uma novidade. Por graça de Deus, estamos iniciando o quarto trimestre de 2025. Trimestre este que falaremos sobre corpo, alma e espírito, sob as lentes do pastor Silas Queiroz. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Teremos lições valiosíssimas a esse respeito, que, por certo, serão de fato preciosas aos nossos caríssimos irmãos que participam das EBDs, distribuídas aqui no nosso campo de trabalho, no nosso estado e por todo o nosso Brasil. Pois bem, a lição de número 1 falará sobre o homem, corpo, alma e espírito. Já vos disse, mas faço questão de ressaltar, este trimestre é dialogado sob as lentes do pastor Silas Queiroz, que é pastor de nossa igreja em Ji-Paraná, estado de Rondônia, onde também atua como procurador naquele município. O textual está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." A verdade prática, por sua vez, afirma que Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. A leitura bíblica em classe, que norteia toda a nossa abordagem, está no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26 a 28, a posteriori, capítulo 2, versos 7, 18, 21 ao 23. Mas para introduzir e dialogar o primeiro assunto de hoje, eu convido para esse ambiente o caríssimo companheiro pastor Fernando Rodrigues. Dando sequência ao nosso estudo, meus queridos, aonde nesta primeira lição nós estamos tratando sobre o homem, corpo, alma e espírito, o nosso primeiro tópico ele vai trazer um tema que é já um pouco conhecido dentro da teologia sistemática, a tricotomia humana. E o que é essa tricotomia humana? Esse trimestre nós falaremos muito sobre aquilo que está dentro do propósito de Deus, da constituição integral do homem, corpo, alma e espírito. Então nós veremos aqui e iniciaremos a nossa lição com aquilo que Deus instituiu para o homem. Nós estudaremos nesse primeiro tópico, principalmente, essa distinção e a interação entre o corpo físico, a alma humana e o espírito. E destacando que cada um foi formado conforme aquilo que é o desígnio de Deus. O primeiro subtópico deste tópico sobre a tricotomia, ele vai falar a doutrina e teologia. O que esse primeiro subtópico nos diz? Ele nos diz que essa teologia da tricotomia está fundamentado dentro da teologia muito tempo atrás, aonde que é uma das matérias aí da teologia sistemática que é considerada ou conhecida como antropologia bíblica, ou seja, o estudo do homem na perspectiva da Bíblia. Ali mostra muito claro que seja
lá no Antigo Testamento, mas também no Novo, essa caracterização do homem como sendo três partes em um, ou seja, corpo, alma e espírito, está inerente na Bíblia desde lá do Antigo Testamento, com várias citações, como também no Novo Testamento, como na pessoa bendita do Senhor Jesus, que foi o Verbo encarnado, a própria constituição tricotômica aí no Novo Testamento. Ou seja, desde a queda até o advento de Jesus, a Bíblia nos mostra de forma clara e nítida que o homem tem essa constituição tricotômica e onde que Jesus veio ali para salvar e redimir aqueles que estavam perdidos, aonde que não só o corpo, mas a alma e o espírito. E no subtópico 2 diz a tríplice natureza. O que seria essa tríplice natureza? A teoria em caso aqui utilizado é sobre a teologia sistemática da antropologia bíblica, que diz que o termo tricotomia trata da tríplice constituição do corpo, ou seja, do ser humano, corpo, alma e espírito, em que essas três substâncias ou componentes estão descritas e distintas com várias referências desde a criação do mundo, ou seja, desde o Antigo e Novo Testamento. Veja que o ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica. É isso que nós cremos, o nosso credo na Assembleia de Deus é muito claro a respeito da base bíblica tricotômica, ou seja, o homem é constituído de corpo natural, físico, da sua psique, a sua alma, sede dos seus sentimentos e do seu espírito, aquele que volta a Deus depois da sua morte. Ou seja, revela o propósito divino na constituição de uma dignidade única na criação. Pois bem, queridos, cá estamos de volta para então tecer considerações do tópico 2 da aula de hoje, com especificidade falando sobre a distinção entre alma e espírito. Pois bem, eis aí um assunto complexo e este que vos fala não tem dificuldade alguma em reconhecer a complexidade do tema e também, de igual maneira, reconhecer as suas limitações. Vejamos, meus preciosos irmãos, que a visão tricotômica, isto é, de que o sujeito é composto de espírito, respectivamente alma e corpo, é uma das visões defendidas pela nossa teologia, do ponto de vista bíblico pentecostal clássico, que é a leitura teológica que subsidia as Assembleias de Deus. A nossa visão não é dicotômica, de que alma e espírito estejam unidas em um só conglomerado, por assim dizer. Não necessariamente. Do ponto de vista teológico, defendido pelo pentecostalismo clássico, existe a ideia de que o sujeito é composto de maneira tricotômica, espírito, alma e corpo. De maneira que o tópico 2 visa distinguir estas duas áreas abstratas, impalpáveis, intangíveis, inseridas na complexidade do ser humano. Alma e corpo. É, segundo o autor da Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, atingidos pelo poder da palavra. Àquela altura, a Bíblia afirma que a palavra é viva, eficaz, mais penetrante que espada de dois fios, que penetra juntas e medulas, a divisão da alma e do espírito. Nenhum especialista consegue ter fineza medicinal para atingir essa característica do ser humano. Primeiro, pela sua abstração. Segundo, porque, de fato, somente a palavra de Deus tem esse potencial. Esse é um dos textos
que são fundamentalmente importantes para sustentar essa ideia de que existe uma distinção entre alma e espírito. Pois bem, para além disso, aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento a expressão relacionada à alma, que, nos seus originais, seja no hebraico nepesh ou no grego psique, são aí expressões comuns, quer no contexto vetero ou neotestamentário. Outra informação muito importante, para além dessas propostas pelo pastor Queiroz, é o sentido básico inserido no conceito alma, que é o ser vivo, a vida, usado também para os animais, conforme o registro do verso 20 e 24 do capítulo 1 de Gênesis. E no ser humano, como isso se procedera? Em princípio, ela procede do sopro de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 7 afirma essa ideia. Se trata de uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Haja vista que o nosso corpo se desfalece. Este que vos fala e os senhores que me ouvem não conseguem sequer prever quanto tempo temos. E quando esse tempo se findar, o corpo necessariamente se dissolve, se desconstrói, se perde, se deterioriza. Mas a alma não. A alma segue em um preceito de imortalidade. De maneira que, além disso, ela substancialmente é dotada de razão, de sentimento, de vontade e, no quesito relacional, é criada para que exista uma conexão com Deus e, respectivamente, com os nossos pares. É para isso que existe a alma. Ela tem, em tese, essa finalidade. Além do mais, no conceito primaz, refletir a imagem de Deus. No capítulo 1, verso 26, Deus, de Gênesis, necessariamente convidara a Trindade de alguma maneira, já visto que os verbos e os conceitos pronominais estão no plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A alma é o retrato claro de algo muito semelhante aos predicados, obviamente guardadas, as imensas proporções inseridas em Deus e, respectivamente, na Trindade. Bem, mas no item 2, se os senhores pararem para observar, se num primeiro momento houver uma preocupação do pastor Silas Queiroz em definir o conceito alma, embora superficialmente, no segundo momento há a necessidade de elencar o conceito espírito. E por espírito, a começar pelas ideias etimológicas, nós temos as expressões ruá, que remete ao hebraico, e pneuma, que faz alusão ao grego. A principal dimensão do ser humano provém de Deus, ou seja, o espírito é dado por Deus. E quais são as suas funções dentro do espectro da espiritualidade? É permitir a comunhão e, respectivamente, a adoração a Deus. É o homem interior, isto é, conforme as abordagens de Paulo em Romanos capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 4, vejamos que o Espírito alude, o Espírito evoca o homem interior. No que diz respeito à interação com alma e corpo, o Espírito transmite a vida divina à alma e a alma, respectivamente, expressa a vida por meio do corpo, de maneira que nessa equação nós temos uma unidade tripartida. O Espírito, alma e corpo formam um único ser. É isso que nós entendemos por meio das alegações do pastor Silas no tópico 2. Agora veja, o pastor Antônio Gilberto faz uma abordagem em sua Bíblia com comentários, abre aspas, à luz das Escrituras. O Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos, visão, audição, tato, olfato, paladar, por exemplo, os 5 sentidos conhecidos pelos senhores, para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. Quem assina isso
é o saudoso pastor Antônio Gilberto. E eu encerro esse bloco do tópico 2 com essa citação. Bom, vamos lá para o tópico número 3. Este tópico, nesta primeira lição, ele traz o título As interações entre essas três dimensões. É claro que quando nós falamos de tricotomia humana, ou seja, corpo, alma e espírito, elas não estão desvinculadas uma da outra, mas fazem parte de uma mesma constituição, ou seja, a interação é somativa. Então, logo, o corpo é dado ali como parte material e manifestação dos atributos que estão alocados dentro dele, como a alma e o espírito. A Bíblia é muito clara e ela emprega ali, quando fala do homem, o vocábulo coração ou cardia, que é no grego, que diz que é uma das principais palavras do Antigo e do Novo Testamento que usam como sinônimo da alma. Ou seja, este corpo não é apenas um receptáculo de consciência, uma série de processos bioquímicos, mas sim, ele também é receptáculo de uma alma criada pelo sopro de vida do nosso Senhor e pelo Espírito que clama a Deus. Veja que quando nós tratamos sobre corpo, nós temos também uma linha de pensamento que deve ser muito equilibrada. E o segundo tópico diz que equilíbrio e saúde devem ser constantes na vida do crente. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes muitas vezes também sofrem ao contrário, a alma e o espírito por disfunções que aquele que não trata o templo do Espírito Santo com mordomia cristã. Ou seja, a Bíblia é muito clara que, por exemplo, a função de um pequeno membro, como a língua, como está descrito lá em Tiago 3,6, ela corrompe aquilo que são funções da alma e muitas vezes funções do espírito. A língua é um dos menores membros daquele corpo físico, mas produz uma verdadeira angústia para o ser humano. E tem um nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro, ou seja, como a alma e o espírito que influencia aí o corpo físico no uso dos seus atributos também influencia a alma e o espírito. Nesta caracterização é interessante pensar sobre como que está constituída a identidade cristã. Quem eu sou verdadeiramente é aquilo que Deus criou para o homem, sendo esse receptáculo, o corpo, de posse da alma e do espírito. O que define realmente o cristão não é assim um rótulo ou um estereótipo ou o seu corpo físico. Muitas vezes, né, nós temos ali que a identidade cristã dentro do corpo físico está posta como aquilo que Cristo colocou na nossa mente, ou seja, a alma e o espírito verdadeiramente regenerados modifica o homem e a mulher, trazendo aquilo que é a vontade de Deus, onde que a Bíblia diz que a alma, que o espírito, né, alegue aformoseia o rosto. Veja, meus queridos, que corpo, alma e espírito estão totalmente conectados e são interdependentes, estão juntos dentro desse processo que Deus constituiu. E o equilíbrio nessas dimensões é essencial para uma vida saudável, tanto no corpo físico como mental, nos nossos sentimentos, nas nossas relações sociais, como também na nossa relação espiritual
com Deus. Pois bem, queridos, cá estamos de volta para então encerrar a nossa participação na aula de hoje, tecendo conceitos conclusivos da primeira lição do último trimestre de 2025. E nela, o pastor Queiroz afirma que uma correta compreensão espiritual acerca do homem, sua constituição e propósito é uma vida cristã equilibrada. De maneira que as almas mais piedosas, ouçam isso, não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador. Ou seja, você pode conhecer, e eu suponho que os senhores conheçam, pessoas absolutamente piedosas que nunca frequentaram os nossos templos, que nunca vieram a cultos, que nunca acompanharam as nossas celebrações, que nunca receberam a sua visita em suas respectivas casas, a fim de um evangelismo proposto para o seu processo de salvação. Mas ainda assim são pessoas muito piedosas, muito solidárias, muito filantrópicas, que pensam no próximo, são empáticas, se colocam no lugar do outro. Mas existe uma afirmação aqui preponderante. As mais piedosas pessoas existentes não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus. Não existe nenhum elemento de ordem vertical, horizontal, não existe nenhuma matéria, não existe nenhum objeto, não existe nenhuma pessoa capaz de sentir paz e alegria senão em Deus. Por isso, querido irmão, irmã, talvez você não tenha o que o outro tem. A síndrome de Asaf, né? Salmo 73, se não me falha a memória, nós temos o Asaf preocupado com a ascensão e prosperidade do ímpio, se recorda? Pois bem, até que ele entra no santuário e as escamas dos olhos são retiradas. Você tem, talvez, o que aquele vizinho, aquele colega, aquele conhecido, aquele familiar não tem. Você em Cristo desfruta da paz e da alegria que excede todo o entendimento. Eu desejo que o Senhor te abençoe, querendo Deus, nós nos veremos no próximo programa.